Bom dia! Eu estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero ler com você a palavra que está em Atos, no capítulo 10, a partir do versículo de número 33. A palavra diz assim: E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha o que está escrito aqui. Deus não faz acepção de pessoas. A palavra acepção, ela também significa acolher. Deus acolhe a todos. Deus cuida de todos aqueles que o buscam, de todos aqueles que o temem, de todos aqueles que recorrem a Ele, que dizem: Senhor, eu preciso de ajuda. Como o salmista disse: Levantarei os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Então, quando nós tomamos esta atitude, Deus, ele cuida de nós. Quando nós confiamos, nós nos deixamos ser acolhidos. Nós não somos rejeitados por Deus. Nós fomos comprados por bom preço. Deus nos resgatou de volta. E olha o que a palavra diz aqui. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. A palavra virtude significa poder. Então Jesus, ele desceu as águas, ele foi batizado por João Batista. No momento em que ele foi batizado, uma pomba, né, como em forma de pomba, desceu o Espírito Santo sobre ele, e ali ele ouviu a voz de Deus que disse: Este é o meu filho em quem me comprazo. E naquele momento em que o Espírito Santo veio sobre Jesus, ele foi ungido com poder e autoridade, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Oprimidos significa vítima de opressão, tirania e humilhação. Quantas pessoas vivem assim, oprimidas pelo diabo? Vivem uma vida terrível, terrível. Pessoas vivem uma vida terrivelmente. Muitas pessoas estão hoje com a sua saúde mental atingida, aonde pessoas precisam de cura física, emocional. Pessoas precisam curar a sua alma, as suas emoções, o seu espírito, tratar as feridas. Pessoas estão fisicamente doentes, espiritualmente doentes, emocionalmente doentes e precisam de cura. Mas para isso elas precisam buscar a Deus, porque só Ele pode livrá-las da opressão do inferno. Jesus estava aí fazendo o bem e faz até hoje, porque a palavra diz que Ele nos deu poder e autoridade, que em seu nome nós expulsaríamos demônios, nós curaríamos os enfermos,
e nós faríamos obras maiores ainda, muito maiores do que a que ele fez. Então, Jesus, ele nos deixou o exemplo a ser seguido, daquele que tinha retidão com o Pai, comunhão com o Pai, obedecia, guardava princípios, guardava os mandamentos. E quando Pedro disse ali, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E Deus não faz. Aqui ele tinha ido à casa de Cornélio. Então aqui Deus enviou Pedro até lá. E aí Pedro entendeu que não havia acepções entre judeus, romanos, que para Deus todos nós somos preciosos. Que não é porque o Cornélio era um romano que ele não era digno de salvação. Não. Ali Pedro entendeu, porque aquele homem se voltou a buscar a Deus, se arrependeu dos seus pecados, reconheceu Jesus como Filho de Deus, quis ter a sua vida transformada. E você? Como está o seu coração? Como está a sua mente? Como está a sua alma? Muitas pessoas estão afastadas, colocaram uma barreira, uma desculpa para não buscar a Deus. Muitos estão presos no pecado, na religiosidade, no achismo, não aceitam fazer a vontade de Deus. Jesus, ele veio e fez a vontade do Pai. E nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos nos voltar para Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos buscar esta verdade. Nós precisamos buscar a cura, buscar a nossa salvação, a intimidade com o Pai, um relacionamento com Deus. Nós precisamos disso. Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não rejeita ninguém. Ao contrário, ele quer acolher, guardar, cuidar, como aquela galinha que guarda os pintinhos debaixo das suas asas. Ninguém chega perto. É assim que Deus cuida de nós. Deus quer guardar o teu coração e ele nos ama, independentemente dos nossos defeitos, das nossas qualidades. Ele nos ama. Ninguém é perfeito, mas nós precisamos buscar a santificação. Muitas pessoas dizem: eu não vou para a igreja agora porque eu ainda bebo, eu ainda fumo. Venha como estás. Porque se você for com este pensamento, o diabo nunca vai permitir que você pare de beber, que você pare de fumar, que você pare de usar drogas para ir buscar Deus. Vá como você está. Ele está de braços abertos te esperando, como aquele filho pródigo que se afastou, saiu, viveu a sua própria vontade, fez aquilo que ele achava que era certo, mas no momento em que ele caiu em si e que ele viu que escolha ele tinha feito, que vida que ele estava levando, ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá os trabalhadores do meu pai têm fartura de comida. E ele estava ali, um jovem que era rico, pegou a sua herança, viveu como ele achava que deveria ser. No momento em que ele faltou dinheiro, os amigos também se foram. Ele só lembrou do pai e voltou. Ele disse que a palavra fala que ele tinha vontade de comer a comida que eles davam para os porcos, mas nem isso davam para ele. Você já pensou? A situação daquele homem. Era um homem que tinha, um jovem, rico, tinha dinheiro, pediu para o pai a parte da sua herança, o pai deu, ele não tinha obrigação de dar, mas ele deu. O filho saiu,
viveu como ele achou que estava bom para ele. Perdeu tudo, quebrou a cara, se deu mal e decidiu voltar. Mas ainda bem que ele voltou como ele estava, maltrapilho, humilhado. Você já pensou? O estado que ele chegou diante do pai dele, como um mendigo. E como você está, espiritualmente falando, diante de Deus. Troque teus trapos de imundícia por vestes de louvor. Deixe Deus tornar as tuas vestes brancas e alvas como a neve. Torne para o caminho. Busque enquanto é tempo. Se arrependa dos seus erros, dos seus pecados. Se arrependa, volte. Tire a barreira da incredulidade. Tire aquela barreira que você colocou ali, de repente culpando a Deus de algo que aconteceu, que não é culpa dele. Se nós formos refletir as nossas escolhas lá atrás, que eu plantei lá atrás. Se eu plantei salsa, eu não vou colher cebolinha, eu vou colher salsa. O que eu plantei, eu vou colher. E vou colher as consequências do que eu fiz lá atrás. Não é porque eu aceitei Jesus que tudo vai ficar lindo e maravilhoso assim, ó. Não. O que eu fiz, eu vou colher. Se foram coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se foram coisas ruins, vai ser coisas ruins, infelizmente. Quando a palavra diz, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, é porque você não vai mais fazer aquelas coisas que você fazia. Você não vai mais praticar as obras que você praticava. Hoje você vai viver diferente, de acordo com a palavra. E muitas pessoas acham, eu aceitei Jesus, então, hoje, então aquilo que eu fiz, claro, aquilo que você se arrependeu, o seu pecado, você confessou, Deus lançou no mar do esquecimento, Ele não vai tornar a pescar lá. Deus não vai ficar dizendo, você fez isso, lembra, você fez aquilo. O acusador é o diabo. Muitas pessoas vivem pescando lá no seu passado. O que passou, passou. Claro, vem consequências, como eu disse, das escolhas, do que plantamos, mas hoje há mudança. Hoje eu não vou mais fazer o que eu fiz, eu não vou mais cometer os mesmos erros, não vou mais cometer aqueles pecados. Hoje eu vou buscar me santificar, andar de acordo com a palavra, de acordo com a vontade do Pai. Foi o que aquele filho pródigo fez. Ele voltou daquele jeito, com fome, maltrapilho, humilhado, na miséria, sem nada. De repente você está assim, espiritualmente falando, como aquele filho pródigo, que chegou ali diante do pai daquela forma. Quando o pai viu ele, o pai saiu correndo, abraçou aquele filho e ficou, imagina a alegria daquele pai, que representa a Deus. Quando a pessoa volta, quando ela se arrepende, quando ela ora, quando ela volta e ela coloca um louvor, quando ela começa a abrir a boca para orar, louvar, agradecer, as coisas vão acontecendo, Deus vai trabalhando na vida dela, conforme ela vai permitindo, conforme ela vai buscando. Mas tudo isso, para tudo isso acontecer, nós temos que dar o primeiro passo. Como aquele jovem, eu vou voltar. E tudo se fez novo. O pai colocou o anel no dedo, que representava a autoridade. Roupas novas, sandálias nos pés. Mandou matar o bezerro cevado para se alegrar.
porque o filho que estava morto reviveu, aquele filho voltou. Há uma festa no céu. Quando um pecador se arrepende, quando alguém volta para a casa do Pai, quando alguém se decide a buscar a Jesus, entregar a vida para Ele, ser servo dele, deixar que Jesus seja o seu dono, a alegria no coração do Pai. O anel no dedo, a autoridade, vestes novas, aquelas vestes maltrapilhas de mendigo, o Pai colocou vestes novas naquele filho e sandálias nos pés, que estavam descalços. É assim que Deus cuida de nós. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Mas a gente precisa confiar, crer, buscar, orar e ter a certeza de que tudo Deus fará. Tem coisas que para mim, até onde eu posso fazer, eu vou fazer. Mas quando você vê, não, isso aqui não é para mim, Senhor, o impossível é para ti. Até aqui eu vou, agora é contigo. Deixa nas mãos dele, entrega para ele e deixa ele trabalhar. Deus sabe como fazer as coisas. Você não precisa dar nenhuma ajudinha para Deus. Apenas ore, coloque diante dele e agradeça. Pai, eu sei que está nas tuas mãos, que o Senhor está no controle de tudo e que a situação já foi revertida. Faça isso. Descanse. Como o devocional anterior, une-te, pois, a Deus. Une-te, pois, a Deus. Daí você vai ter paz. Te sobrevirá o bem. Mas para que isso aconteça, você precisa se unir com Deus. Aí você vai ter a verdadeira paz que Jesus disse, a verdadeira paz eu vos dou. Só Jesus pode nos dar a verdadeira paz, que vai fazer com que você passe pelas tempestades, com que você passe pelas dificuldades, pelas adversidades, pelos desertos e continua crendo, confiando, esperando e sabendo que Deus é contigo em cada uma dessas fases. E que, como diz a palavra, né? Que é uma leve e momentânea tribulação. Isso não vai durar para sempre. Creia que tudo se fará. Deus vai mudar. Mas você precisa crer, confiar, ter paz. Se una com Deus, tenha paz e te sobrevirá o bem. Então, guarda esta palavra, reflita nela, declare ela. Quando vir o mau pensamento, quando se levantar a adversidade, só creia, confie, busque a Deus, porque Ele é maior do que qualquer tempestade. O deserto não dura para sempre e Ele é a escola do Senhor. Então nós devemos aprender com cada situação, não nos revoltar, não questionar a Deus, mas buscar compreender o que o Pai quer me ensinar. Senhor, o que o Senhor está me mostrando com esta situação? E Ele vai te mostrar. Deixa o Espírito te conduzir. Deixa o Espírito te guardar. Deixa o Espírito te ungir com poder, como assim foi feito na vida de Jesus. Jesus, ele recebeu o Espírito Santo, ele foi cheio de poder, andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Deus é comigo e Deus é com você também. Eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas tenham esta fé, que elas foram ungidas para vencer,
que Jesus nos deu poder, nos deu autoridade, que Ele veio para desfazer todas as obras do diabo, libertar os oprimidos. Aquela pessoa que está passando por uma situação de humilhação, que está numa opressão, Pai, que ela seja liberta agora, curada, abençoada, Pai, em nome de Jesus. Que esta palavra crie raiz na mente e no coração de cada homem e de cada mulher que está ouvindo esta palavra. Que estas pessoas creiam que o Senhor é com eles, que o Senhor cuida, guarda, dirige e conduz cada situação. Então apenas creia, confie e tudo se fará. Deus já reverteu a situação em teu favor. Reflita nesta palavra, que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.